Voltamos com o programa Notícia de Frente. Encerramos aqui o bloco anterior com o Kleber Lima fazendo aqui menção das declarações do ministro da Saúde. Ou seja, Kleber, ele disse o seguinte, né? Para traduzir um pouquinho, para que as pessoas tenham em mente. Olha, gente, é preciso ter medo, mas isso não quer dizer que é preciso manter aí o desespero, o descontrole, e ele incentivou a vacinação. Porque você tocou num ponto muito importante, eu queria saber se isso pode trazer resultados aí em relação a essa manifestação do ministro. Por quê, Daniel? Olha só, a Ômicron já foi ventilada na semana passada. Ontem aqui, nossas equipes entrevistaram os secretários de saúde de Cuiabá, de Várzea Grande. Qual foi a resposta? Olha, a variante não surtiu resultado na população não, viu? Os números de vacinação estão, caindo. Pelo menos em Várzea Grande ontem, 20 mil pessoas estavam em atraso, Kleber e Daniel, com a imunização. Ou seja, gente, será que as pessoas não estão entendendo que a vacina, ela é eficaz? Porque a África está nessa situação, por exemplo, está se isolando do mundo. É um país pobre, não tem vacinação, e aí os Estados Unidos e a China se uniram, viu? Elas vão destinar quantidades expressivas de imunizantes para a África. Por quê? Porque são países bonzinhos? Não, porque sabe que uma variante, quando chega, gente, pode infestar o mundo como um todo. Então, quando uma nação se junta com outra para ajudar a outra mais pobre, não é porque ela é muito boa não, mas é porque ela está preocupada com a economia dela também. Ela não quer disseminação desse vírus. E aí aqui no Brasil a gente tem a vacina de graça, o Sistema Único de Saúde fornece, não está faltando, mas as pessoas não querem tomar a vacina. Só que a declaração do ministro, o Kleber, que você disse aqui, pode ter já alguns impactos, porque pelo menos ontem já, 9 estados cancelaram o Réveillon. Pode ser uma resposta, Daniel, já da consciência aí de outros gestores também, faz a população refletir nesse momento? Sim, o ministro, logicamente, não quer alarmar a população. Essa nova variante ainda está em estudo, não se sabe se ela é mais transmissível, sim, não se sabe o poderio dela, né? Se é muito mais nocivo do que as outras, mas esse vírus é muito desconhecido, as variantes também. Desculpa, vou fazer uma correção aqui. Eu disse 9 estados? Não são 9 estados não, são 9 capitais. Eu estou ansiosa aqui, querendo que aconteça essa proibição, viu, gente, em 9 estados pelo menos, mas não, 9 capitais, inclusive Salvador. A gente sabe o quanto os baianos são festeiros, ainda não é o carnaval, mas pelo menos o Réveillon já está decidido, viu? Não vai ter Réveillon em Salvador, não. O Rio de Janeiro, talvez um dos Réveillon mais famoso do mundo, o mundo todo gosta, né, de ir para o Rio de Janeiro, mas ainda não tem resposta. Talvez o Rio faça o Réveillon, mas também os números da pandemia serão analisados. Tá certo? Posso mudar de assunto? Pode falar, Daniel. Não, como você bem disse, além da questão da ameaça dessa nova variante, a vacinação não avançou em muitos lugares no país, né? Ou então as pessoas só tomaram a primeira dose, né? Então, realmente um cenário perigoso. Nós estamos, o Brasil, na América do Sul, melhorou muito em relação ao índice também vacinal e a queda do número de contaminações, mas a gente não pode relaxar. Ano passado isso aconteceu justamente no final do ano, as pessoas relaxaram um pouco mais, fizeram muitas festas no final do ano e o resultado a gente viu 2, 3 meses depois. Tá certo. Kleber Lima, posso mudar de assunto? Quero falar do Conselho LGBT, mas você quer falar alguma coisa da pandemia? Posso? Ai, dói quando você me chama de senhora, mas tudo bem, eu entendo que é respeito, tá bom? Olha só, gente, falando então. Esse respeito, aliás, pode ter faltado ontem, viu, gente? Lá naquela reunião do Conselho, uma nova sabatina com a Secretaria de Assistência Social, e o deputado Sebastião Rezende, mais uma vez, tentou dizer que as respostas não foram bem dadas, não existem aí elementos que possam convencê-lo até o momento de permitir a criação do Conselho. A gente tem até um vídeo aí sobre a confusão que aconteceu durante a reunião lá do Conselho, que aconteceu na Assembleia Legislativa. Temos aí, então, imagens, o videozinho dessa confusão? Você quer colocar a juventude, né? Eu represento, fui eleito democraticamente! Fui eleito democraticamente! Ninguém me colocou na mão! Ninguém me
Pois é, gente, impressionante, viu? Essa seria a reunião da Comissão de Direitos Humanos que foi suspensa após a confusão entre lideranças da bancada evangélica e militantes da comunidade LGBTQIA+. Isso aconteceu nesta última segunda-feira lá na Assembleia e a cena foi registrada por ativistas que acompanhavam a sessão, viu? A confusão ocorreu quando o presidente da comissão, o deputado Sebastião Rezende, sabatinava o secretário adjunto de assistência Social do Estado, Kennedy Dias, sobre o projeto de lei que pretende criar o Conselho LGBTQIA+, aqui em Mato Grosso. O principal ponto questionado pelo parlamentar foi sobre os eventuais custos que o órgão pode trazer ao Executivo. O secretário reiterou por diversas vezes que o Conselho ocupará uma estrutura já existente da própria pasta do Estado e, por conta disso, não haverá aumento no orçamento do governo. Mas, gente, olha só, tá difícil de convencer, então, a comissão de que não tem custos na criação desse conselho. E parece que essa talvez seja a desculpa, eu posso entender dessa forma, Kleber Lima. O deputado está novamente tentando dizer que existe um custo e que não quer bancar por isso, mas todos os encontros, os secretários acabam externando isso. Olha, não existe custo para a criação do conselho. Não seria, então, melhor o deputado afirmar a verdade, porque não quer o conselho? Seria, pelo menos, né, algo mais sincero, algo que se espera de um legislador? Olha, gente, entendi, não tem custo para a criação do conselho, mas eu não quero a criação do conselho por tais motivos. Não seria, pelo menos, uma discussão mais transparente? Falou e disse tudo, Luciana. É isso aí, o deputado tergiversa, né? Para esconder a homofobia dele, o preconceito que ele tem, é só isso. E aí é o seguinte, já não deu para convencer, já está, para acabar com essa novela, vota, é para isso que tem plenário, vota. Pois é. Já está todo mundo com informação suficiente, então, vota, acabou a conversa. Então, e tira Mato Grosso dessa situação aí e vamos seguir as pautas, né? Que eu imagino que tenham outros assuntos aí importantes também para a gente resolver. E vai a plenário, né? Parece que houve um acordo depois da comissão. A plenário, se eu não me engano, amanhã, na sessão de amanhã da Assembleia, vai ser colocado em votação, finalmente, se cria ou não essa comissão. Só lembrando, Kleber, que o lobby também, do lobby religioso, é muito forte. Semana passada, o Conselho dos Pastores de Mato Grosso começou a percorrer ali os gabinetes de todos os deputados, né, para conversar com os parlamentares sobre essa comissão, né, logicamente fazendo uma pressão para que esse conselho não seja instalado aqui em Mato Grosso, né? Ou seja, vai ser curioso ver amanhã a postura dos parlamentares diante de toda essa pressão que tem acontecido por parte aí dos militantes, mas também principalmente por parte do lobby religioso, evangélico, que é muito forte, né? E também representa muitos votos. E eles estão ali presentes. Vamos ver amanhã como vai ser a postura e o resultado dessa comissão. Fazem o lobby, mas assim, não se iludam aqueles que não pertencem à igreja desses pastores, que eles não vão ter os votos. Não adianta, eles mal votam nos candidatos deles. E, infelizmente, na hora de votar, eles são eleitores comuns. Eles agem e se comportam, a maioria dos casos, como eleitores comuns. Então, não vai ser a orientação do pastor que vai definir. Se fosse assim, eles já teriam eleito governador aqui, né? Senador. Sim. Eles mal conseguem ter. Aliás, eu não conheço se tem um deputado federal hoje que seja genuinamente eleito pela igreja. O mais próximo disso foi o Vitório Gale, que tem em torno aí de 45, 50 mil votos, né? Que é o potencial de votos efetivo que eles conseguem organizar. A população evangélica é maior que isso, muito maior. Exato. Mas eles não conseguem canalizar todos os votos para uma pessoa só. E aí é o seguinte, eu volto a dizer isso, assim, eu acho que essa é uma mistura absolutamente perigosa. Você misturar política, religião e arma, que é a outra coisa que eu vejo muito hoje em dia. Inclusive tem deputado aí na Assembleia que adora fazer postagem empunhando arma, como tem vereador em Cuiabá, que aliás é dono de escola de tiro. Eu acho essa uma mistura muito perigosa que traz riscos severos, porque
tudo que a gente não precisa ter um bando de fanático armado solto pela rua. E, Luciana, se havia alguma dúvida sobre essa questão, se essa discussão era ideológica ou não, ontem ficou bem claro que é, porque bateu-se muito nessa tecla. Mas e o custo da abertura desse conselho? O custo vai ser ínfimo, né? Como a gente já disse aqui, e o próprio representante do governo disse também ontem lá na sabatina, na Comissão de Direitos Humanos. A questão é realmente puramente ideológica, de uma luta entre correntes, e nós vamos ver amanhã qual vai ser a que vai se superar, né? Qual vai se prevalecer, na verdade. Tá certo, gente. Olha, nesse momento eu vou para as mensagens, porque elas ferveram aqui, viu? Um assunto muito delicado. Falamos de outros temas também, sobre a vacina, e as mensagens chegaram em grande volume. Então, agora é o espaço aberto aí, esse momento de interação. Vamos lá. Bom dia, bancada. Não entendo o nosso povo. Estamos em uma pandemia, pessoas em fila de ossinhos, falta de saúde, educação e segurança, e nossos representantes preocupados com o conselho. Por favor, não sou homofóbico e nem fascista. Valdir do CPA. Olha, talvez o que o Valdir está querendo dizer é o seguinte, gente, olha, vamos decidir isso logo, sim, porque tem tantos outros assuntos importantes que mexem com uma coletividade, né, bem maior. Resolva isso logo, porque Mato Grosso tem muitos assuntos aqui importantes, viu? Concordo com você, viu, Valdir? Não voto em candidato que votar a favor do LGBT. Olha, gente, não é uma apologia aos LGBTs, mas é apenas um instrumento de cidadania, de defesa, um instrumento que todos nós temos o direito, né? É isso apenas o conselho, certo, Daniel? Sim, não vai gerar custo, não é uma apologia, não é obrigar as pessoas a participarem de uma parada gay, não é nada disso, é só para ampliar até mesmo o respeito, a sua consciência aí de respeito ao próximo, aos LGBTs, é apenas isso, tá bom? E nem vira gay, né? Não. Existe, porque tem um conselho, se passar na frente de um gay, não vai virar gay, se passar na frente de uma reunião do conselho, não vai virar gay, também. Fica tranquilo. O conselho é para discutir políticas públicas, né? Isso. Ele não vai fazer apologia nenhuma. Vamos lá então, bom dia, bancada. Atitude ridícula, eleição está chegando. Atitude ridícula, então, já não sei de quem seria atitude ridícula, se é do deputado Sebastião, eu não sei se por conta da confusão, exatamente o que ele está querendo dizer. Eu sei aqui. O seguinte, Diga. O deputado Sebastião Rezende está ganhando votos lá na igreja, ele está. Aí eu quero ver se os outros deputados vão continuar batendo palminha para ele ganhar voto lá dos preconceituosos, né? Tá certo. Das pessoas preconceituosas. Isso a pessoa tem que admitir, pelo menos, o que você falou aquela hora. Olha, eu não sou a favor porque eu sou preconceituoso, porque eu sou homofóbico. Assuma que dói menos aí, né? Que pelo menos não engana ninguém. Eu tenho uma informação aqui de o pastor Sena está na audiência conosco e ele mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: quem causou o tumulto lá ontem não foram os pastores nem os evangélicos, foi um presidente de bairro. Certo. Que eu não vou, ele falou até do bairro aqui, deu o nome e tudo, eu não vou dar um nome porque eu não tenho certeza também, né? Só vou registrar aqui o pastor Sena dizendo que não foram as lideranças evangélicas e sim uma liderança comunitária quem teria causado o tumulto lá ontem. Parece que o tumulto e envolveu a vereadora Será que ele seria Edna. a favor do conselho da criação ou ele seria contra, então? Não sei, ele mandou um vídeo aqui, eu vou mandar para a produção aí, a produção... Já é um assunto delicado. Verifica para a gente indica aí. O tumulto envolveu a vereadora Edna Sampaio, que também estava ontem lá participando, e se eu não me engano foi um bate-boca entre ele, este rapaz, e a vereadora. Então foi quando ele, deve ter sido esse líder que chamou a vereadora Edna de ser a vereadora, né, do paletó, ou seja, em defesa do prefeito da capital. Um assunto não tem relação com outra, já é um assunto muito delicado, não precisa levar à tona um outro assunto que não ia resolver nada, não ia trazer nenhum benefício, nenhum implemento aí para essa discussão, gente. Falar nisso, nós vamos ter oportunidade de registrar aqui a ida do prefeito Emanuel Pinheiro ontem lá no governo. Vamos falar disso. Está ansioso para falar disso? Não, ansioso não, eu estou calmo. Eu quero saber se nós vamos, para a gente não esquecer. Opa, até porque tem uma informação importante hoje, viu?
Bom, vamos lá então. Bom dia, bancada. Eu gostaria de saber o porquê das pessoas não se vacinarem. Quando não tinham os imunizantes à disposição, a culpa era do governo. Agora, quem tem a culpa? A culpa é de quem? A Helena está perguntando. A culpa é de quem, Kleber? A culpa é de quem, Daniel? Da falta de consciência das pessoas. Tem mais consciência, todo mundo. E assim, eu lembro que a gente chegou a ter pessoas que tinham dinheiro comprando vacina. Teve uns empresários que foram bem lembrado, presos em Minas, né? Porque alguém desviou vacina. Tinha aqui em Mato Grosso, teve casos de furto de unidades de saúde para as pessoas roubarem vacina. E agora que tem vacina para todo mundo. E na época não é que faltava vacina, é porque tinha a prioridade, né? Assim, né? Para as pessoas vacinarem. Agora tem vacina para todo mundo. E as pessoas não vão. Está faltando o quê? Consciência. É um comportamento que é difícil de entender, que eu lembrei agora que você citou. No início da pandemia, houve toda aquela questão, todo mundo muito preocupado com o que ia acontecer. Até o álcool em gel sumiu das prateleiras, todo mundo muito preocupado em se proteger do vírus, né? Era peso de ouro que você encontrava o álcool em gel. Depois, agora que nós temos a vacina, as pessoas não... E álcool. E gel, e tem vacina, tem álcool, tem tudo. Tem tudo à disposição, gente. Olha, eles estão dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, vem aqui tomar vacina, tá sobrando, tem para você, as pessoas não vão. Então a culpa agora, de fato, recai sobre a sociedade que se recusa a tomar o imunizante. Vamos lá que tem mais mensagens aqui, gente. Eu disse que era uma enxurrada, hein? Vamos lá. Bancada, ano que vem tem eleição. Vão perder os votos dos evangélicos. Então, aqui está querendo dizer que se o deputado Sebastião Rezende for a favor da criação do conselho, ele vai perder o eleitorado dele, Kleber Lima. Daniel, é isso? O Sebastião está fazendo a parte dele, né? E dando uma mensagem para o eleitorado dele. Ele está fazendo de tudo para não instaurar o conselho. Acho que se instaurar, não vai recair muito sobre as costas dele. E precisamos até ver como que vai ser a atuação desse conselho e a composição, né? Se também ficar na presidência o próprio Sebastião, os deputados mais conservadores, não vai avançar discussão nenhuma ali dentro. Conselho LGBT com um presidente homofóbico não faz sentido, é piada pronta, né? Mas é bom alertar porque às vezes no Brasil acontece essas coisas. Nós temos hoje um negro racista na Fundação Palmares. Surreal. Pois é. Né? Ou que negacionista, ele não acredita em racismo. É da Comissão de Direitos Humanos, não é isso? E aí direitos humanos, ou seja, todos somos humanos, né? Então é amplo. Já deveria saber que ele deveria estar em uma comissão da qual ele não teria nenhum problema em defender todos os setores, todos os pilares, independente da sua religião, dos seus preceitos, porque a defesa é para todos, não é isso? Ele não pode ser presidente de uma comissão de direitos humanos com ressalvas em relação a Só deixando claro, não é questão de ter um privilégio à comunidade LGBT. O Brasil é muito desigual, existe muito preconceito, sim, muito. E essa população sofre violência diariamente, né? Então você precisa pelo menos ter uma instância que se discuta políticas, melhorias e proteção, cidadania para essa comunidade. E eu acho muito importante a composição das comissões, porque olha só, a gente está discutindo aqui, né, muitas vezes a saúde. Imaginou se a gente tem um deputado, vamos supor, estou fazendo uma suposição, que seja naturalista, tem muita gente, Kleber e Daniel, que não gostam de medicamentos, prefere tomar um chazinho ou utilizar apenas elementos naturais para combater doenças. Tudo bem, não vou criticar, é uma escolha de cada um, mas a gente não poderia ter um parlamentar desse numa comissão de saúde, porque a comissão de saúde, ela defende o quê? Um melhor assistencialismo, medicamentos, tratamentos, enfim. Então é preciso fazer essa reflexão. Comissão não é qualquer coisa na Assembleia Legislativa não, ou nas câmaras. A comissão é um elemento muito importante, porque todo instrumento de legalidade, todo o regramento tem que passar pela comissão, não é isso, Kleber? É um órgão muito importante do processo legislativo. A comissão, em alguns casos, ela tem pareceres terminativos, né? Em alguns casos nem precisa ir para o plenário, mas na maioria dos casos os pareceres delas, né, que são várias, são submetidas ao plenário. Mas eu concordo que, assim, independente de pertencer à bancada evangélica, o Sebastião Rezende e outros, precisam ter o Tiago Silva, né, que também é evangélico, e outros que nem são, mas ficam lá tentando buscar voto.
precisa entender que eles ali são deputados estaduais e têm que representar a sociedade também. Eles estão legislando, criando regras para o conjunto da sociedade, não é só para a igreja dele. A igreja dele, ele faz o que ele quiser. Olha, na minha igreja eu não aceito homossexual, não aceito negro, não aceito mulher, não aceito ninguém que seja diferente de mim. Mas ele não está discutindo regras para a igreja dele, ele está discutindo regras para a sociedade. Olha, eu vou até lembrar aqui, gente, porque é um assunto muito delicado, eu digo, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o berço do protestantismo, existem pastores renomados, conhecidos mundialmente, que inclusive agregam esse público que muitos não querem, como o LGBT. Sabia disso? Que existem igrejas evangélicas que alcançam essas pessoas porque elas se sentem excluídas. Ninguém quer falar do amor de Deus para elas se elas não abandonarem tais práticas, os desejos delas. E lá nos Estados Unidos, o berço do protestantismo, existem pastores que vão na contramão do que acontece aqui. Eles continuam falando aí da palavra de Deus, das escrituras, acolhendo essas pessoas e não expulsando elas para as beiradas, tornando elas invisíveis. Existem Luciano, essas eu estou querendo fazer uma provocação aqui, eu dei uma examinada se eu ia fazer ou não, mas eu vou fazer. Que é o seguinte, nós estamos discutindo sexualidade também, quando a gente fala em comunidade LGBT, etc. Você sabia que já existem sex shops especializados hoje para atender o público evangélico? Você sabia disso? Não. Inclusive na internet, o que tem hoje, tem lojas e mais lojas, dá um Google que você vai descobrir que tem lojas de sex shop hoje especializadas para atender o público evangélico, que vende os mesmos produtos que se vende para o público não evangélico. Não tem diferença. A única diferença é que não fica tão exposto, mas eles estão comprando e consumindo produtos de sex shop, desde um batonzinho diferente a instrumentos. Entendi. Então, assim, que hipocrisia que é essa que essas lideranças evangélicas estão fazendo ao se agirem com tanta truculência, com tanta veemência contra a população LGBT, mas lá no escondidinho do cinema eles estão praticando as coisas que todo mundo pratica. Aliás, que nem todo mundo, tem gente que nem pratica. Então, assim, vamos ter um pouco mais aí de coerência, né? Quando a gente for tratar de alguns Porque temas. sexualidade não é o tema dessa comissão. Então, a comissão que vai ser... É direito, é cidadania. A gente não vai nem entrar nessa questão íntima que as pessoas fazem na casa delas. Realmente, a gente não tem nada a ver com isso. O que o Conselho pode ajudar, olha só, existem aí crimes hediondos contra esse público. Eles estão morrendo na mão dos homofóbicos. E também a gente sabe que Deus condena, né, a prática do homicídio, do assassinato e a violência. E nós sabemos que Mato Grosso parece que lidera, né, Kleber, em número de violência contra esse público. Ou seja, é um outro olhar também, gente, apenas para a proteção da vida, seja ela qual for, tá? Olha aqui, eu vou continuar nas mensagens, que tem outras mensagens aqui com outros conteúdos. Vamos lá, bom dia, bancada. O carnaval. Bom dia, sou a favor de ter o carnaval com limites de pessoas, barreiras sanitárias, se for no interior. Porque é hipocrisia dizer não. Se boates, bares, restaurantes, arenas, festas de casamentos e aniversários em ambientes fechados estão rolando de boa, por que só o carnaval no ar livre vai transmitir a doença? É isso que está perguntando aqui. Ou para tudo, então, é a Marli. E aí, gente, olha, a Marli colocou aqui vocês em uma sinuca, mas eu ainda considero que realmente, né, tem um tom de hipocrisia quando fala, olha, pode ir lá na casa de shows, mas espera aí, não pode ter carnaval? Mas vamos lembrar aqui o volume de pessoas nas festas carnavalescas, a aglomeração que existe é diferente ainda. Qual que é a maior boate aqui de Cuiabá? Quantas pessoas cabem? 2.000 pessoas, por exemplo, 1.000 pessoas? Festa de carnaval. São multidões. E aqui o carnaval, você vai explicar por que você está aí querendo segurar um sorriso, tá bom? O carnaval aqui nos bairros, vamos lembrar a formatação do carnaval aqui, pelo menos em Cuiabá, né, a maior cidade de Mato Grosso, não era descentralizado? Não era nos bairros, lá no CPA, no Parque Cuiabá, aí tem aqui na região metropolitana, Bom Sucesso, tem aqui Santo Antônio,
Ou seja, Já aí teve, acaba né, incentivando. faz Quando dia, o né? carnaval era permitido. Então, assim, é preocupante. É claro que é preocupante. A gente está falando de uma variante, então acho que tem diferenças. Os casamentos, no início, tiveram aí um número limitado de convidados. Não era mais possível convidar todo mundo, não. E aí, gente, o carnaval? A gente pode até fazer uma enquete aqui, pode responder hoje, amanhã. Você aí é a favor do carnaval ou você é contra o carnaval? A discussão é muito válida, a telespectadora chamou atenção para isso, porque, vamos ver, um cantor de axé da Bahia postou ontem lá, ok, você já acabou ou proibiu o Réveillon, só que no jogo da Fonte Nova do Bahia tinha 38 mil pessoas. Aí. Hoje, na Arena Pantanal, vai ter um jogo Cuiabá e Palmeiras, o público vai chegar a quase 30 mil também. Mas tem o passaporte da vacina? Tem. Você tem que comprovar a Exato, vacinação. tem. E no carnaval, vai ter isso? Porque a gente voltou a falar aqui do passaporte da vacina. Tem, mas não funciona. O que adianta a pessoa entra e lá dentro do estádio ele toma um goró e fica e grita e gospe na cara um do outro. Carnaval é pior ainda, e tem beijação e tem pegação. E aí, o que adianta passaporte? Então, assim... Isso é hipocrisia. Já descobriu por que você estava rindo, então, Kleber Lima? Por conta da pegação, da beijação, do carnaval. É diferente, uma festa de carnaval, todo mundo é mais... Não, no casamento todo mundo é mais comportado. Eu vou te contar por que eu estava rindo. Show, mas no carnaval... Eu vou te contar, porque quando você abriu o WhatsApp da telespectadora, ela tinha falado de dois assuntos. Aí o outro... Você é loiro, né? Ela falou assim, por que você não chama ele de senhor também, Luciana? Ela está te defendendo. Ele tem cabelo branco, você é loira. Eu fiquei querendo você entender, assim. Então eu vou colocar aqui para as pessoas entenderem. Eu queria entender por que... Luciana, chama Kleber de senhor, ele tem cabelo branco. Graças a Deus que eu tenho cabelo branco. Você é loira. Mas eu também posso ficar loira, é só pintar. Mas você está dizendo então que eu tenho cabelo branco, só não aparece olha aí, porque você eu vê tive como de é loiro. que é a comunicação, né? Você vê que a pessoa... Eu só estou falando que eu também posso ficar, se eu desejar. Descolorir o cabelo. Descolorir, não tem aquele... O Daverson do Palmeiras, Ivo Meirelles lá? Também é Ivo Meirelles. Pô. É Ivo? Ivo Meirelles. Aquele sambista lá do Rio de Janeiro que viveu quase um ano às nossas custas lá no Copacabana Palace. Pois é. Ele trouxe uma morena aqui, uma passista, né? Da Mangueira aqui, o prefeito da época, o Chico Galindo, ficou tão encantado. Ele, onde é que eu assino? Assina aqui. Ele ficou um ano morando no Copacabana Palace, lá no Rio de Janeiro, à custa desse encantamento do Chico Galindo. Pois é, né? E o prejuízo, quem pagou a conta? Quem? Adivinha quem que pagou a conta? Quem? Não foi ele, O Ivo Meirelles ficar, um ano lá no Copacabana. Por isso que falo. Tem, eu falo assim, que malandro é malandro e mané é mané. Só que nesse caso, o mané não foi só o Chico, nós também fomos. Todos. Então, porque a conta foi nossa. Já acabou de pagar essa conta? A gente vai diluindo assim, nem percebe. Vão aparecendo outros. Olha só. Gente, vou mais para uma mensagem aqui para ver como a opinião está dividida sobre o carnaval, viu? A outra telespectadora encaminhou aqui, perguntando, é hipocrisia proibir o carnaval? Olha a outra mensagem aqui. Bom dia, bancada. Acho um absurdo as pessoas ainda cogitando a possibilidade de ter carnaval. Esse discurso de que tem que ter carnaval por conta da economia, por favor. Aqui no nosso Mato Grosso, nós não temos carnaval, nós temos somente folia e nada mais. É o Eduvaldo Carlos, lá do São Mateus de Várzea Grande. Tá vendo só que diferente, né? Cada um tem a sua opinião. E eu espero a sua aqui, viu? A gente pode falar até desse assunto amanhã, porque amanhã nós vamos receber aqui no programa o secretário de Saúde lá de Várzea Grande, que vai falar também sobre o carnaval, até porque hoje, gente, dia 30, os números da pandemia são revelados de forma mais verticalizada. Tem todo aquele trabalho do comitê e aí sim os gestores vão se nortear para saber o que vai acontecer com festa de final de ano, o Réveillon e também o Carnaval, tá bom? Bom, agora são 7h04, eu vou para o intervalo, mas nós voltamos daqui a pouquinho e você fica aí enquanto isso com imagens da Avenida Miguel Sutil, trânsito pesado aí lá no centro de eventos do Pantanal, naquela rotatória, e a gente vê aí os condutores em fila, tá aí bastante movimento, hein?